Quando a gente fala nessa administração de vacina, a gente tem que pensar sempre na segurança da vacina, né? E o que é uma segurança na vacina? É aquela vacina que é capaz de não provocar dano ao indivíduo vacinado. Então, a gente tem que garantir que aquele indivíduo ele vai ficar imune, né? Pelo menos administrando de forma segura. Não introduzir resíduos perigosos aos profissionais de saúde, outras pessoas e ao meio ambiente, né? Então, a gente não pode produzir, deixar que a gente contamine, ou seja, a gente sabe que as vacinas de vírus vivo, elas não podem ser jogadas no lixo comum. Então, a gente tem que, após realizar a administração e o frasco de dose única ou de multidose que terminou, a gente tem que guardar ele num frasco fechado, depois embalar ele num papel e a gente manda ele para esterilizar. Não pode jogar ele direto no lixo, certo? Por quê? Porque o vírus que está ali, uma vez que acontece um acidente, que ele cai no meio ambiente, ele pode contaminar todo aquele solo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as vacinas. E segurança para a execução dos procedimentos a fim de que os imunobiológicos apresentem eficácia plena, ou seja, tem que ter garantia de temperatura ideal, de manuseio ideal, de dose ideal, né? Aqui, ó, o que é uma segurança, né? Então, ó, lembrando os 10 certos na administração da vacina. Então, primeiro, a data certa. Toda vacina tem o seu calendário. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: se ele tem um tempo de aprazamento, né? Se eu faço uma vacina, então são 3 doses, e tem vacinas que, igual a hepatite B, exemplo, a gente faz uma dose hoje, daqui 30 dias a gente faz outra dose, e daqui 180 dias a gente faz outra dose. Eu não posso antecipar, então eu tenho que fazer, hoje então é 30 dias, não é 29. Eu posso fazer 31, mas 29 eu não posso, tá? E outra coisa, a gente respeitar a data certa é com relação, se a criança vai tomar com 2 meses, então vamos administrar a vacina com 2 meses. Respeitar o calendário, né? Esse calendário de vacina existe, ele foi pensado, ele foi normatizado por pessoas que estudaram e viram que tem que ser dessa forma. Paciente certo. A gente vai fazer vacina, a gente nunca prepara a vacina, tem 2, 3, um de cada vez, né? Porque pode ser que eu vou tomar uma, outra pessoa vai tomar outra, e uma vez que a gente não identifica bem a seringa, pode haver erros de paciente. A vacina certa. Gente, vacina é de muita responsabilidade. Então, a gente tem que tá fazendo a vacina certa, né? Eu tenho que fazer hepatite B. Tenho que fazer tríplice viral. A penta, que tem a cachumba, difteria, tétano e coqueluche, que é a tríplice bacteriana, eu não posso misturar. Então, ver quais as vacinas. Outra coisa, a gente não pode fazer tríplice viral com febre amarela. Se acontecer isso, tem que ser notificado, correto? A validade certa é a validade da dose, do frasco, não é a validade da vacina escrita no cartão. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Toda vacina vem aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Validade 7 de 2021. Então, uma vez que venceu, tem que desprezar. Todas as vacinas têm lote e data de validade. Que a gente coloca isso no cartão de qualquer pessoa, ou criança ou adulto, certo? A dose certa, então vamos pensar. Hepatite B, em criança é meio ml, em adulto é 1 ml, certo? Então, poliomielite é 2 gotas, não é 1 nem 3. Então, dose certa. Via certa. Gente, via de administração é muito importante. Se é intramuscular, é intramuscular. Se é subcutânea, é subcutânea. Eu não posso fazer uma polio injetável. Estou falando de poliomielite VOP. A VIP, sim. Então, saber qual que é a via correta de administração de cada vacina. Dar as orientações corretas, né? Quando a mãe chega, a gente tem que orientá-la. Ó, nós vamos fazer essa vacina. Pode dar reação? Se caso der reação,
Pode dar a medicação que a criança tem costume de tomar. Exemplo, um antitérmico, né? Uma febre. Aprazar certo. O que é aprazar certo? É a próxima vacina, a próxima dose. Nós vamos fazer um monte de exercício de aprazamento. Muito importante saber quais são os tempos, né? Quais é o aprazamento correto de uma hepatite, de um tétano, de tríplice viral, né? Ou crianças que chegam para a gente tem que aprazar do próximo dose que ela vai tomar, quais as vacinas que ela vai tomar, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 meses, com 9, com 1 ano e 3 meses, com 4 meses, com 4 anos, desculpa. Depois com 9, se for menina, né? Isso tudo a gente tem que saber. Registrar certo. Quando a gente registra certo no cartão, a gente coloca a data da vacina. Primeira coisa, põe qual é a vacina. A gente põe a data que foi aplicada, o lote dessa vacina que está descrito no frasco, a data de validade do frasco e a gente assina o nome da gente. A gente não rubrica, não. Viu? E nem a primeira letra do nome da gente. Se eu chamo Juniana, eu tenho que escrever Juniana no cartão. Certo? Então, alguns fatores eles vão influenciar no processo de imunização. Nem todas as pessoas vão ficar imunes, né? Ela tem 99% de eficácia, porém, cada pessoa é única. Pode ser que pessoas não vão criar imunidade. E tem alguns fatores que vão influenciar também. A idade, né? Então, a gente tem que pensar que crianças, ela não está totalmente imune, porque ela precisa de um tempo, precisa de todas as vacinas. As pessoas que tomam alguns medicamentos que têm imunodepressão. A gestação e a amamentação, a gente vai ver que a gestação não pode tomar vacina de vírus vivo, né? Tríplice viral, febre amarela. Ela fica suspensa desse tipo de vacinação. As reações anafiláticas, que são adventos pós, né? Pode ser que a criança tenha alguma reação. E antitérmico profilático, que é, vou dar um remedinho ao menino, porque aí ele não vai ter vacina, não vai ter febre. A gente nunca indica, porque pode ser que a criança venha a ter alguma reação da vacina e esse medicamento mascara. E isso pode ser um dano muito maior para a criança do que o próprio antitérmico ou a febre que ele possa ter, viu? Então, fatores que influenciam no processo de imunização, agora relacionados à vacina. A manipulação do imunobiológico desde a sua produção até a sua administração, isso que eu falei, né? Temperatura certa, via certa, manipulação de seringa, de agulha, dose e esquema de vacinação, então a gente saber qual que é a dose correta e o esquema correto, sítios e vias de administração corretos e vacinas administradas no momento correto. A organização e funcionamento da sala é muito importante. Sala tem que ser organizada, né? A sala de vacina não pode ser que é uma bagunça, porque vai dar errado. E aí a gente pensa sempre no acolhimento desse usuário quando ele chega, né? É importante a gente explicar quais as vacinas devem ser tomadas, avaliar direitinho o cartão, sentar, tirar todas as dúvidas da pessoa antes de fazer a avaliação, porque se uma vez que a mãe ela se sente insegura, nunca mais ela volta naquela unidade. E muitas vezes fica a criança com vacina atrasada. Então a gente tem que mostrar primeiro, tem que saber, que tudo que ela perguntar a gente tem que saber, né? Eu não digo que a gente tem que saber tudo, mas da vacina a gente tem que saber qual é a dose, para que serve, qual que vai ser a próxima, se dá febre, se não dá, isso a gente tem que saber. E sempre acolher de forma muito carinhosa para essa mãe. Ela chega muitas vezes, mãe de primeira viagem, ela chega muito insegura, né? A criança chora, tem já essa cultura de que vacina dá febre. Então a gente tem que acolher muito a mãe e a criança. Então, quais são os cuidados de administração dos imunobiológicos? Primeira coisa, higienizar as mãos, certo? Depois a gente vai preparar as vacinas injetáveis. Então, a gente empurra o êmbolo no sentido do bico, né? Porque aí a seringa vai ficar bem mais fácil de manuseio. Então, o frasco de multidose, a gente sempre faz um círculo, assim, ó, tá? A gente não fica assim, não. É um círculo, é um agitado lentamente. Não aspirar várias vezes, várias doses de uma só vez e guardá-las. Então, a gente não pode, vou aspirar aqui os frascos de 10 doses e vai ficar pronto. Não pode, certo? Não deixar a agulha no frasco, vou mostrar para vocês. Homogeneizar, que é esse circular, né, com frasco.
e não massagear o local da aplicação, porque senão acaba fazendo um hematoma. Aqui, ó, tem o desenho de quando a gente, né, acaba fazendo um empurrãozinho no êmbolo aqui. Toda a seringa tem um espaço aqui, ó. E quando a gente faz isso, logo quando a gente abre, antes de tirar aqui a agulha, vocês vão ver que o manuseio dessa seringa é muito mais fácil. Então, aqui, ó, isso aqui que a gente acabou de falar, aqui, ó, não deixar seringa e agulha acopladas em frascos, nem assim, ó, tá? Não pode, viu? Isso causa um efeito adverso de vacina grave, tá bom?